Faltam 22 minutos para as 10 da manhã e começa hoje na sede da UCLA, em Lisboa, mais uma edição do curso livre sobre a história de Angola. O curso é coordenado por Alberto Oliveira Pinto, doutorado em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de História da Faculdade de Letras e do Centro de Estudos sobre a África e Desenvolvimento do ISEG. O professor Alberto Oliveira Pinto está connosco esta manhã. Muito bom dia. Obrigado por ter vindo. 26 sessões todas as terças-feiras, ao fim da tarde. São quantos pôres de sol na Ilha de Luanda, professor Alberto Oliveira Pinto? Quantos pôres de sol não é 26 sessões? São 26 pôres de sol, certamente. Ao fim da tarde, sim, penso eu. É a melhor hora para falar de Angola? Aqui, relativamente àquilo que nós pretendemos, eu penso que é a melhor hora, porque a maior parte das pessoas inscritas no curso, das pessoas interessadas, são pessoas que têm as suas ocupações, os seus trabalhos. Portanto, trata-se de um curso pós-laboral, não é? Os senhores escreveram já uma história de Angola, aliás, acaba de ser a segunda edição. A história foi publicada em 2016, pelos vistos vendeu tudo até agora, está aí uma segunda edição, acaba ali e depois em 2002. Uma terceira para daqui a um mês, portanto, esta ainda é um dos últimos exemplares. Estamos a vender os últimos exemplares da segunda. Daqui a um mês teremos a terceira. Essa história cobre o período que vai da pré-história ao início do século XXI. Sim. Há hoje uma historiografia angolana que dê lastro a cursos como o que se vai iniciar hoje na UCLA? Eu penso que sim, quer dizer, este curso é baseado, eu estruturei na base do livro que eu concebi e que levei e que construí e que escrevi ao fim de 20 anos a estudar a história de Angola. Outros investigadores estarão em condições aliás, eu tenho uma série de convidados para colaborarem comigo. Outros investigadores estarão hoje em condições de ministrar cursos de História de Angola e de estudar diversos aspectos acerca da História de Angola. A originalidade deste curso e também deste livro, tenho essa pretensão, digamos assim, a originalidade é que é um primeiro caso nestes 45 anos quase pós-independência, o sentido de algo que vai compendiar a história de Angola, digamos que abrange ou procura abranger ou abordar e arrumar, digamos assim. A história nunca pode ser de uma forma exaustiva, evidentemente. Estamos permanentemente em transformações, estamos permanentemente a descobrir coisas novas, mas que procura arrumar efetivamente, cronologicamente, os factos importantes que foram determinando a história de Angola. Ora, na sessão inaugural do curso, esta tarde, os participantes vão ser conduzidos a um período que vai de 7.000 anos antes de Cristo até ao século XIII. O mote para cobrir todo esse período é um varrimento do que é designado como substrato arqueológico e oral da história de Angola. É assim que o curso livre ganha chão, claro, e pretexto de conversa. Esta oralidade é decisiva na arrumação da coisa angolana. Esse período, esse vastíssimo período, é um período que está permanentemente em estudo, está permanentemente para ser descoberto. Eu evidencio, não só evidenciei no livro, como também vou fazê-lo no curso, eu vou dar o exemplo de da história de 3 estados ditos pré-coloniais. Portanto, eu sei que esta terminologia é discutível. Ou seja, de estados banto, africanos, que existiam no território de Angola antes da presença europeia e concretamente portuguesa. Quando se falava dos reinos do Congo? Dou o exemplo do reino do Congo, do reino do Ndongo, a que os portugueses chamaram reino de Angola por corruptela com o Ngola, que é o soberano, e ainda aquele que Henrique Carvalho designou por Império Lunda. Na verdade, todos são estados. Não é? Isso explica que Henrique Carvalho tenha sido o nome colonial para a capital da Lunda. Henrique Carvalho foi um militar português do século XIX, mas que teve a preocupação de recolher por escrito a tradição oral Lunda Tchokwe, ou Lunda Kyoko. Nomeadamente as narrativas históricas da Lunda. É um nome incontornável. Do ponto de vista político, o facto de terem designado a atual Saurime, portanto a capital da Lunda Sul, presentemente, penso que é um aspecto político ao qual o Henrique Carvalho seria alheio. No entanto, o Henrique Carvalho deixou uma obra considerável, ainda hoje incontornável para o estudo do Império Lunda. Isto para dizer que, no que diz respeito à história dos Estados pré-coloniais, portanto, os Estados anteriores aproximadamente ao século XIII,
se bem que a presença portuguesa só vem já no século XV, portanto, eu apresento como exemplo estes três. Nós sabemos ainda muito pouco sobre como é que eram os estados africanos a sul do Rio Kwanza. Mas né? podemos falar em reino do Congo, por exemplo, e em Sim. império. Em Império Lunda, por exemplo. Cá está, a terminologia Império foi introduzida por Henrique Carvalho. Porquê? Mas também se podia dizer Império do Congo, a meu ver, ou Império, ou mesmo Império do Ndongo. Porquê? Porque se tratava de toda uma cadeia de alianças de linhagens, de uma cadeia de alianças de formações estaduais e que estavam, digamos que hierarquizadas e submetidas a uma autoridade suprema. No caso da Lunda era o Motianva, não é? Que segundo a tradição oral, o Motianva deriva de uma aliança entre a Lunda e a Luba, portanto o casamento da Luege com o Chibin da Ilunga, na verdade. Estamos a ver nomes que têm ressonâncias familiares em títulos de romances do Pepe Tela, por exemplo. O Pepe Tela romanceou essa narrativa de tradição oral recolhida por Henrique de Carvalho, do Chibin da Ilunga, da Luba, não é? E da Luege, dos Lunda Tubungo. Mas também o Congo, aliás o termo Rei do Congo, os portugueses chamaram Rei do Congo, em que Congo é Congo de Antótila, não é? Portanto, aquele que une todos, não é? Também aí se poderia falar entre aspas, em império, portanto, naquilo que na visão ocidental se chama um império. Não é? Aliás, de hoje a 15 dias, creio, na sessão número 3, vai ser abordada a intensa vida diplomática do Congo. É muito curioso falarmos disso, quando lá atrás já havia diplomacia no sentido em que entendemos hoje, ou era outro tipo de interação? Era completa diplomacia. A presença portuguesa no Congo, normalmente personificada em Diocão, é uma presença diplomática. Diocão é um diplomata. Diocão vai ao Reino do Congo. Inicialmente não sabia que era o Reino do Congo. Inicialmente estava convencido que ia ter com o Prestes João, porque não havia, se bem que a cartografia europeia estava bastante desenvolvida, mas em relação à África ainda se confundia muito a África Ocidental com a África Oriental. Mas na verdade o objetivo de Diocão e das expedições que se lhe seguiram, Rui de Sousa e outros, são objetivos diplomáticos, objetivos comerciais. Evidentemente que o interesse depois acaba por incidir sobre o escravo e sobre outras trocas de interesse por parte dos Bakongo, dos congueses, como se deve dizer a meu ver, mas a verdade é que a relação entre Portugal e o Reino do Congo é uma relação Estado a Estado, uma relação diplomática. Já que falou em escravos, na história de Angola que editou em 2016, essa que está aí sobre a mesa já na segunda edição e da qual virá a terceira, apresentou dados novos, bastante relevantes, sobre as consequências de uma lei imposta pelos ingleses a propósito do tráfico de escravos. Sim. Essa lei permitia, tanto quanto pude perceber, o aprisionamento dos navios com bandeira portuguesa suspeitos de envolvimento no tráfico, que tinha sido proibido. O que não estava claro, e o senhor ajudou a clarificar, era o destino desses escravos apresados pelos ingleses. Isso foi uma coisa que aprendi com um aluno meu, curiosamente. Mas prefiro recuar um bocadinho e já lá vou. Essa lei é o Bill de Palmerston, não é? Que é uma lei votada pelo Parlamento Britânico numa época em que a Inglaterra, portanto a Grã-Bretanha, já sofreu um fenómeno que Portugal não sofreu, que foi a Revolução Industrial. Consequentemente, era mais económico, era mais lucrativo para os ingleses passarem a ter o trabalhador assalariado em vez de ter o escravo, porque o escravo era uma fonte de despesas. Isso levou a que os Quakers, portanto, os abolicionistas, que até então eram pouco credibilizados, começassem, a ter importância. E levou a que a Inglaterra pressionasse as outras potências europeias no sentido de, à pressa, abolirem o escravo, enfim, para concorrer com elas economicamente. O Bill de Palmerston permitia que os navios britânicos aprisionassem os navios portugueses que levassem escravos e, consequentemente, esses navios fossem declarados barcos piratas e a própria tripulação fosse, e isto aconteceu em alguns casos, enforcada em Londres. Eu estava a dar esta aula... E que estatuto passavam a ter esses escravos, tanto recuperados pelos ingleses? Eu estava a dar uma aula sobre isto há uns anos atrás, na Faculdade de Letras, no curso de História, e houve um aluno, um jovem de 20 anos, que me surpreendeu quando fez justamente essa pergunta. Ele perguntou para onde é que os ingleses levavam esses escravos? Libertavam-nos e levavam-nos de volta para as suas comunidades
de origem. E eu que já andava a estudar o assunto há uns anos, disse-lhe, boa pergunta. Eu prometo-lhe que vou pensar nesse assunto. Realmente, o professor é assim, está permanentemente a aprender, não é? Só já uns anos mais tarde já estava a preparar esta história de Angola e através de um documento de um jornalista angolano que foi José de Fontes Pereira no século XIX, um dos primeiros grandes, a meu ver, um dos primeiros independentistas angolanos, é que eu fiquei a saber qual é o destino desses escravos. Eles eram destinados às colónias britânicas, às colónias que ainda Já restavam muito à poucas, Grã-Bretanha. porventura, uma, duas, talvez. Apenas duas, Sim, a Jamaica sim. e a Serra Leoa. Portanto, as duas Afinal, em África, uma apenas. mas eram as duas únicas colónias sim. de plantação que restavam aos britânicos. Portanto, era para lá que eles levavam os escravos apreendidos aos navios portugueses. Ora, vou num instante até muito menos do que o pôr de sol ou que o nascer de sol, que já lá vai alto. O professor Alberto Oliveira Pinto nasceu em Luanda, tem Angola no centro da sua investigação académica, desde sempre. Tem visitado Angola com frequência, imagino. Ainda continua sentado à sombra da Figueira da Índia? Eu penso que a Figueira da Índia é o meu primeiro livro. É uma ficção, mas é uma ficção autobiográfica. Eu acho que eu diria que hoje, eu quando escrevi a Figueira da Índia, eu tinha 21 anos, eu era muito jovem. E tinha passado uns meses em Paris. Eu estava com uma cultura francesa muito, muito acentuada. E qual não é o meu espanto quando chega a Portugal e chega aí em Portugal começa a escrever sobre o Beco de Balão e sobre Luanda. Portanto, a gente vai buscar o eixo de rotação. E lembro-me, por essa altura, quando publiquei a Figueira da Índia, dei comigo numa entrevista à Regina Louro, ao público, a dizer que não percebia porquê, como é que me saiu Angola depois de ter estado tanto tempo em França. Só havia uma canção do Georges Brassens, que era O Pré de Mon Arbre, que isso no subconsciente me pode ter levado à Figueira da Índia. Ora, eu hoje diria que, digamos, como cantava o Brassens, je n'ai jamais, auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Eu nunca deveria ter afastar-me Da sombra da minha árvore. árvore. Aliás, há uma Manos Pereira logo a seguir. Vem logo a seguir. Portanto, isso